Logicamente, quando se fala de estudo da célula, a gente precisa diferenciar muito bem uma célula procariótica de uma célula eucariótica. Você pode estar achando que é muito básico, né? E de fato não é lá tão complexo, mas recentemente o Enem cobrou uma questão sobre isso e muita gente errou. O nível de dificuldade dela foi médio para difícil, cara. Por uma coisa que às vezes as pessoas deixam escapar quando falam da diferença de célula procarionte e eucarionte. Porque o que é o mais básico? É você colocar que uma célula procarionte é uma célula que veio antes do desenvolvimento de uma carioteca. Portanto, o material genético dela não está envolto ali por um núcleo, por uma carioteca, uma membrana nuclear. Por isso que a gente diz que uma célula procarionte não tem núcleo delimitado. É isso. Essa é uma das diferenças. Tá tudo certo. Então você está vendo aqui um núcleo numa célula eucarionte e uma célula procarionte não. Mas existem outras diferenças. Uma célula eucarionte, ela não tem só o núcleo, só a membrana nuclear. Ela tem outras membranas internas, outros compartimentos internos, que nós chamamos de organelas membranosas. Portanto, o complexo golgiense é uma organela membranosa, ou complexo de Golgi, como preferir. O retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, são organelas membranosas. Lisossomo, peroxissomo, cloroplasto, mitocôndria, vacúolo, todas essas organelas são membranosas. Portanto, essas organelas só são encontradas em células eucariontes. Só que se engana quem pensa que a célula procarionte não tem nada. A célula procarionte, além do seu material genético, ela tem os ribossomos. Falaremos mais sobre os ribossomos daqui a pouco. Esse é um assunto bem importante, mas eu preciso que você lembre que o ribossomo é a única organela encontrada em todos os tipos de célula, sejam elas procariontes ou eucariontes. Lembre que essa é a grande discussão de classificar vírus como ser vivo ou não, já que os vírus, apesar de terem material genético, eles não têm uma estrutura celular, eles não têm uma organização celular. Por exemplo, eles não têm ribossomos, que são essenciais para o metabolismo próprio daquela célula, para a fabricação das próprias proteínas daquela célula. Então aqui a gente está falando de célula procarionte, que é mais simples, e a eucarionte, que é a mais complexa. Queria que você lembrasse uma coisa. Quando a gente está falando do sistema de reinos, do Whittaker, de 5 reinos, Monera, Protista ou Protoctista, Fungo, Plantae e Animalia, lembra que a célula procarionte é encontrada apenas no reino Monera. Apenas seres do reino Monera possuem células procariontes. Se estivermos falando de um sistema que o Enem já cobrou, que é uma classificação em domínios, que são os 3 domínios propostos pelo VISE, lá na década de 90, a gente está falando aqui de 2 domínios, onde nós encontramos seres procariontes. O domínio bactéria, das bactérias, né? E o domínio árquea, das árqueas. Então, ou arqueia, como preferir. Aqui nas bactérias você teriam bactérias e cianobactérias, e o domínio das árqueas, os seres que são conhecidos como árqueas. Ambos são procariontes. No sistema do Whittaker, ambos estão dentro de um mesmo reino, chamado reino Monera. Portanto, eucariontes, sobram todos os outros: protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Beleza? Então essa é uma diferença que você precisa saber. Mas aí o Enem cobrou algo além. E eu gostaria muito que você conseguisse lembrar desse algo além. Existe uma coisa que normalmente não é representada nos desenhos de células, que é bem diferente na organização de uma célula procarionte e eucarionte. Não só a questão do material genético, não só a questão de uma carioteca, de organelas membranosas, mas também de uma questão que a gente chama de citoesqueleto. Vamos desmembrar essa palavra. Cito vem de célula, esqueleto vem de esqueleto mesmo, algo que dê uma sustentação, uma estrutura. Essa organização que você está observando nessa imagem aqui, meus queridos, até está mostrando ali ó, uma organela, membrana e tal, mas tá vendo que tem várias coisas entrelaçadas aqui, ó, emaranhadas. Tem filamentos proteicos para tudo que é lado. Isso aqui está dando a sustentação, a estrutura para aquela célula.
isso é chamado de citoesqueleto. Nós temos, portanto, aqui nesse citoesqueleto, 3 tipos de proteína. E eu estou falando de uma organização encontrada em células eucariontes, porque um citoesqueleto com essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é encontrado apenas em seres eucariontes. Nos seres procariontes, nós encontramos algumas proteínas também, fazendo a sustentação da célula, mas é uma organização bem diferente. Portanto, a gente não chama de citoesqueleto verdadeiro. Beleza? Aqui nós temos 3 tipos de filamentos. E aqui eu coloquei aqui embaixo para você ter uma ideia da espessura deles. Então, os microtúbulos, recomendo fortemente que você lembre dos microtúbulos, eles são bem importantes. A proteína que forma é a tubulina. E qual é a função desse microtúbulo? Além de dar uma sustentação e uma modelagem, um formato ali para a célula, ela é responsável pela formação dos centríolos. Gostaria muito que você se lembrasse disso, já que ainda nessa aula nós falaremos de organelas e ainda nessa aula nós falaremos de divisão celular. E lá a gente vai ter um papel importante desses microtúbulos que são encontrados no centríolo. Beleza? Tranquilo? Então esses são os microtúbulos, são os filamentos proteicos mais grossos de um citoesqueleto. Os microfilamentos são os mais fininhos. A proteína que você encontra é a actina, que é uma proteína muito famosa, porque ela também é encontrada nas células musculares. Lembra que ela faz a contração junto com a miosina. E qual é a função dela? Movimento da célula, tá? Movimentos celulares. Como assim que movimentos celulares? Os movimentos ameboides, lembra a emissão dos pseudópodes? Graças a esse papel do citoesqueleto, mais especificamente da actina. A citocinese, que a gente vai falar lá na divisão celular, que é aquela constrição para separar as células animais. O movimento de organelas dentro de uma célula vegetal, ali os cloroplastos se movimentando, é chamado de ciclose. Então, esses movimentos são feitos graças à ação do citoesqueleto. Então, mais uma função importante. E, por fim, nós temos os filamentos intermediários. Dá para ver que você compara o microtúbulo com um microfilamento de actina, ele tem uma espessura intermediária. A proteína também é bem famosa, é a queratina, que é uma proteína que a gente encontra comumente também na nossa pele, nossa unha, no nosso cabelo, e ele vai dar uma sustentação para essa célula. É uma proteína que dá uma sustentação legal ali. Posicionamento do núcleo, tal, tá ancorado ali no núcleo, formação dos axônios, lembra o axônio do neurônio, que é aquela cauda do neurônio? Mas eu queria que você pensasse, para o Enem, você não precisa saber exatamente da função de cada tipo de proteína ali no citoesqueleto. Queria que você lembrasse que as células eucariontes têm aquilo e a procarionte não. Foi isso que o Enem cobrou numa questão e as pessoas não sabiam responder o que uma célula de fungo tinha e a bactéria não. Tá? Era basicamente isso, ela queria usar um fármaco para destruir as células de um, mas que não poderiam afetar as células do outro, entendeu? Esse era o esquema. Beleza? Então, além de não ter carioteca, de não ter organelas membranosas, uma célula procarionte também não tem esse tal de citoesqueleto. Tranquilidade? Seguimos adiante agora, então, falando delas, as organelas. Destaque total e absoluto para mitocôndria e cloroplástico, que são as 2 organelas que mais caem na prova do Enem. Muito destaque para elas. Tanto que elas também serão alvo da nossa segunda aula. Na nossa segunda aula nós falaremos de bioenergética, a aula só da próxima semana, bioenergética, que é justamente a função de mitocôndria e cloroplasto, tá? Respiração celular, fotossíntese, vamos falar de fermentação, processo de produção de energia pela célula. Então, muito destaque para elas. Não vou focar na função delas agora, mas eu queria focar em algo que cai muito nas provas, que é a hipótese endossimbionte. Você lembra que existe uma teoria ali por trás do surgimento dessas 2 organelas. Simbiose é alguma relação muito íntima que evoluiu por muito tempo e hoje esses seres se relacionam de maneira que um meio que não vive sem o outro. Endo significa dentro. Então isso foi uma relação criada dentro da nossa célula. Que relação foi essa? Mitocôndria e cloroplasto eram bactérias que foram fagocitadas por células eucariontes bem primitivas, uma das primeiras células eucariontes que tinham surgido,
e essas bactérias passaram a viver dentro dessa célula, numa simbiose. Tá, mas por que a célula não destruiu aquela bactéria ali dentro? Porque essa bactéria acabou sobrevivendo ali, né? Sobreviveu ali as enzimas de lisossomo, que seja, e ela produzia coisas que para a célula eram interessantes. Em troca, essa bactéria vivia ali dentro, protegida, tinha algumas substâncias para ela cumprir o seu metabolismo também. Então acabou virando uma relação de troca, de benefício mútuo, chamada de mutualismo. Então, um mutualismo interno, uma endossimbiose. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas beleza. Por que a galera acha isso? Por que essa ideia é uma ideia forte de que, de fato, o cloroplasto e mitocôndria eram mesmo bactérias? E é isso que eu preciso que você fique atento. Você tem que lembrar quais são os argumentos utilizados para defender a hipótese endossimbiótica. E são argumentos muito bons. Mitocôndria e cloroplasto têm algumas características próprias e que são diferentes de outras organelas. Vamos a elas. Primeiro, ambos têm DNA próprio. E esse DNA é um DNA que a gente encontra em seres procariontes, não em seres eucariontes, que é chamado de DNA circular, galera. DNA circular. Ele não é um DNA linear, igual é o DNA dos seres eucariontes, com as extremidades soltas, as pontas soltas, sabe? 5 linhas, 3 linhas, não. Ele é um DNA que se conecta nas suas pontas. Então, é um DNA circular. Então, nós temos dentro das nossas células organelas com DNA de bactéria. Esse é um argumento forte para a ideia da endossimbiose. Mas não é o único. Outro. Tanto mitocôndria quanto o cloroplasto têm ribossomos próprios. E esses ribossomos também são ribossomos encontrados em seres procariontes, que são ribossomos menores. Já vou falar de ribossomo daqui a pouco, você vai entender melhor o que é esse tal de 70S, 80S. Mas esse ribossomo aqui, ó, é um ribossomo encontrado em bactérias. Então, mais um argumento para defender a ideia de que mitocôndria e cloroplasto eram bactérias. Mas não para por aí. Além de DNA e RNA próprios e ribossomos próprios, essas duas organelas ainda têm duas membranas. Porque é o normal você encontrar complexo de Golgi, o lisossomo, retículo liso, rugoso, eles têm uma membrana ao redor. Uma bicamada de fosfolipídios. Só que tanto mitocôndria quanto cloroplasto têm um sistema de duas membranas. Ambos vão ter aqui, ó, uma membrana. Por exemplo, aqui na mitocôndria, isso aqui é a membrana interna, isso que você está vendo aqui cobrindo essa parte em azul, e aqui por fora é a membrana externa. Então ele tem duas membranas. O mesmo esquema você encontra no cloroplasto. Essas moedinhas verdes aqui, ó, são todas envolvidas por uma membrana, que são os tilacoides, essa é a membrana interna. E aqui você está encontrando a membrana externa. Então também uma outra característica que corrobora essa ideia da endossimbiose. Então preciso que você lembre disso. Mitocôndria e cloroplasto teriam sido bactérias que foram fagocitadas e passaram a viver dentro das células, tá? Isso é a ideia da endossimbiose. Agora, a função mesmo de mitocôndria e cloroplasto, é claro que a gente vai precisar falar, já que são as organelas que mais caem, mas isso é um assunto da nossa aula de bioenergética. Tranquilo? Agora vamos dar aquela relembrada aqui na função das demais organelas. Primeira delas, o retículo endoplasmático. Grande destaque para ela nas provas do Enem, porque o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, eles são organelas de produção, de síntese de substâncias, tá? Então, toda célula que precise produzir muitas substâncias vai ser necessária a presença de retículos nela. Só que o retículo rugoso, você tem dois tipos de retículo, né? Você tem o retículo que é chamado de retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granuloso ou granular, e o retículo endoplasmático liso. O retículo rugoso, meus queridos, está cheio desses pontinhos aqui por fora. E esses pontinhos são ribossomos. Então, o retículo rugoso, ele é granuloso graças a ribossomos que estão aderidos à sua parede externa. Já o retículo liso, está vendo aqui, ó, isso aqui não tem, cadê, ó? Isso aqui é o liso, ó. Isso aqui é o liso, é o liso, é o liso, é o liso. Tá vendo? Eles são tubos também, são canais, mas não possuem ribossomos aderidos.
Ambos os retículos são responsáveis pela produção e pelo transporte das substâncias que eles produziram. Então, o retículo rugoso produz uma coisa e transporta, o liso produz uma coisa e também transporta. Uma coisa, o quê? Proteínas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e lipídios são produzidos pelo liso. Você pode até lembrar, lipídio é produzido pelo liso. Você não vai esquecer, né? Retículo liso produz lipídios, retículo rugoso produz proteínas. Eles produzem proteínas e enviam para uma outra organela que é o complexo de Golgi. Já vou falar sobre isso, mas já tem isso na cabeça. Retículo rugoso produz proteína, manda para o Golgi. Retículo liso produz lipídio, manda para o Golgi. Então, é síntese e transporte de substâncias. Tranquilidade? Outra função muito importante do retículo liso é a desintoxicação da célula. Como assim desintoxicação? Várias substâncias que são tóxicas, que são nocivas para o nosso corpo, são degradadas pelo retículo liso, por enzimas que são encontradas no interior do retículo liso. Por isso a gente diz a função da desintoxicação. Quer um exemplo dessa substância? O etanol, tá? O álcool etílico, ele é degradado ali dentro do retículo liso. Portanto, você consegue me citar um órgão que possui uma quantidade muito grande de retículo liso nas suas células? O fígado. Lembra que o fígado é responsável por eliminar várias substâncias tóxicas do corpo? Para isso, ele conta com o auxílio de organelas. Uma delas é o retículo liso. Sabe aquelas pessoas que elas acabam ingerindo álcool com frequência e elas ficam mais resistentes a esse álcool? Então, a pessoa que está acostumada a beber, ela, para começar a sentir aqueles efeitos nocivos do álcool, demora um pouco mais. O que significa que o corpo dela está acostumado, está adaptado? Possui um número maior de retículo liso dentro das células do fígado. Então, essa pessoa é capaz de metabolizar uma quantidade maior de álcool. O que não quer dizer que ela não esteja sofrendo danos nesse processo, mas ela vai demorar mais para sentir os efeitos. Uma pessoa que nunca ingeriu álcool na vida, ela tende a sentir os efeitos do álcool logo nas primeiras doses ali, tá? Beleza. Então, retículos são muito importantes. O Enem já cobrou várias vezes, você vai ter exemplos de questões assim. Então, toda célula que precise produzir muita proteína para secretar, vai ter que ter muito retículo rugoso. Toda célula que precisar produzir muito lipídio para secretar, vai ter que ter muito retículo liso. Tranquilo? Complexo de Golgi, uma das organelas que mais caem nas provas. O complexo de Golgi é o correio da célula. Lembra disso? Correio da célula. O que o correio faz? Ele vai enviar encomendas, vai enviar produtos que você coloca lá e quer mandar para algum lugar. O complexo de Golgi é isso. Ele vai receber substâncias que foram produzidas por outras organelas, como os retículos, por exemplo, e vai enviar essas substâncias para o seu local correto, para o seu destino correto. Portanto, a principal função do complexo de Golgi é secreção celular. Sempre que o Enem pedir para você escolher uma célula que consiga secretar mais coisas, ela vai ter que ter bastante complexo de Golgi. Pensa nisso, tá? Uma célula do fígado, uma célula do pâncreas, por exemplo, que produz insulina. A insulina é um hormônio proteico. Quem é que produz essas proteínas que são mandadas para fora? O retículo rugoso. Mas não é o retículo que manda para fora da célula. O retículo rugoso produz a proteína, manda para o Golgi e o Golgi joga para fora da célula. Portanto, a célula do pâncreas, que produz insulina, tem que ter muito retículo rugoso e também tem que ter muito complexo de Golgi. Não adianta nada ser o retículo, produzir proteína, se não tem para quem mandar para fora. Também não adianta nada ter um complexo de Golgi, que é quem manda para fora, se não tem quem produz. Então é necessária essa dobradinha. Retículo, Golgi. Essa é uma das funções do Golgi, secreção celular, mas não é a única. O Golgi também participa da síntese de açúcares complexos. Por exemplo, quando você come, digere, quebra tudo aquilo ali, absorve, está cheio de glicose no seu sangue. Lembra que essa glicose pode ser armazenada? Você pode estocar, juntar várias glicoses para fazer uma reserva de glicogênio? É o complexo de Golgi quem faz isso. Então, essa síntese de açúcares é função dele. O Golgi também pode pegar esse açúcar e colocar numa proteína,
colocar num lipídio. Então, ele pode modificar proteínas e lipídios que foram produzidos no retículo. Aí vai formar, por exemplo, glicoproteína, né? Tá juntando um açúcar e proteína, glicolipídio. Então, o Golgi também pode fazer essa transformação. Como se não bastasse ser responsável pela secreção e síntese de glicídios, o Golgi ainda vai formar uma organela muito importante chamada lisossomo, tá? Falaremos mais do lisossomo daqui a pouco, mas o lisossomo é formado pelo complexo de Golgi, assim como uma bolsinha cheia de enzimas digestivas que é encontrada na ponta, na cabeça do espermatozoide. Lembra que essas enzimas aqui, elas são responsáveis por o espermatozoide conseguir penetrar as camadas de um ovócito, né? Corona radiata, zona pelúcida, que já caiu inclusive no Enem. Se você inativa essas enzimas do acrosoma, ele não vai conseguir fecundar o ovócito. Tranquilo? Quem forma essa bolsinha cheia de enzimas é o complexo de Golgi. Outra organela é o ribossomo, muito destaque para ela. Única organela encontrada em células procariontes, lembra sempre disso. O ribossomo ele é formado por um tipo de RNA especial chamado de RNA ribossomal ou ribossômico e proteínas. Ele tem duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. O tamanho dessa subunidade maior ou menor varia de acordo com a célula, se a célula é procarionte ou eucarionte. Isso é muito importante de você lembrar. O ribossomo, ele é conhecido como 70S em células que são procariontes. Isso tem a ver com o tamanho desse ribossomo, com a quantidade de proteínas e RNA ribossomal que formam. Já nas células eucariontes, esse ribossomo é um pouco maior, conhecido como 80S. Então é por isso que mitocôndria e cloroplasto antes eram bactérias, porque eles são organelas encontradas dentro da nossa célula, que são células eucariontes, só que os ribossomos que tem dentro da mitocôndria e do cloroplasto são ribossomos 70S, ribossomo de procariontes. Beleza? Tranquilo? Qual é a função do ribossomo? Produção de proteína. Tá, Gusta, mas peraí. Ribossomo não estava grudado lá no retículo rugoso? E ele não fazia proteína lá? Então, tem ribossomo tanto no retículo quanto ribossomo solto? Exatamente. Existem ribossomos que estão soltos no citoplasma e outros ribossomos que estão grudados na parede do retículo. Qual é a diferença entre os dois? Nessas células que tem os dois, que são células eucariontes, né, já que procarionte não tem retículo, as proteínas que são produzidas pelos ribossomos livres, os soltos do citoplasma, são proteínas citoplasmáticas. São proteínas que ficarão dentro da célula, soltas, para realizar reações químicas ali na nossa célula. Lembra que o retículo, ele produz e transporta? Então, as proteínas que são produzidas pelo ribossomo que está aderido ao retículo, são proteínas que precisam ser enviadas para o Golgi e encaminhadas para o seu local. Esse local pode ser fora da célula, esse local pode ser a membrana plasmática, sabe aquelas proteínas de membrana, ou pode ser formar estruturas como lisossomos, como o acrossomo, aquelas proteínas que são enzimas, que estão em bolsinhas. Então essa é a diferença entre elas. Beleza? Tranquilidade? Lembra do ribossomo, única organela encontrada em células procariontes. Lisossomo, que algumas pessoas confundem com ribossomo, então tem que tomar muito cuidado, são organelas formadas em parceria. Como assim em parceria? Quem produz essa organela, essa bolsa enzimática, é o Golgi, mas é uma bolsa enzimática. Isso que você está vendo aqui, ó, essas bolinhas vermelhas, são enzimas. E enzimas são proteínas, né, meus queridos? Quem será que produziu essas enzimas, essas proteínas? O retículo rugoso. Então, o retículo rugoso produz as enzimas, manda para o Golgi empacota, bota numa bolsinha e aquilo passa a ser chamado de lisossomo. Lisossomo, esse liso vem de lise, de quebra. Então, meus queridos, tem uma função o lisossomo. Queria que você lembrasse disso, não é muito complicado. A função é digerir coisas dentro da célula. O nome disso é digestão intracelular.
digestão dentro da célula, digestão intracelular. O que precisa ser digerido dentro da célula? Tanto coisas que estão na própria célula, organelas velhas, tá? Alguma organela velha que não funciona mais, por exemplo, pode ser digerida para que você reaproveite as coisas. Então, estruturas que são da própria célula, ou até mesmo as próprias células, quando elas precisam ser digeridas e destruídas, a gente chama de autofagia. Heterofagia é quando algo que está sendo digerido pelo lisossomo ali no citoplasma veio de fora da célula. Como essa imagem que você está vendo aqui embaixo. Imagina que isso aqui é um glóbulo branco, um neutrófilo, por exemplo, que é um glóbulo branco que tem um núcleozinho assim, trilobado. Ele está fazendo aqui uma fagocitose. Ele encontrou uma bactéria e ele precisa destruir essa bactéria. Então, através da emissão de pseudópodes, está vendo aqui, ó, pseudópodes, ele acabou fagocitando essa bactéria. Só que agora essa bactéria precisa ser digerida, precisa ser destruída. E é aí que os lisossomos vão entrar em ação. Tá vendo essas bolinhas amarelas aqui? Ó? Isso aqui é lisossomo. O lisossomo vem, funde a sua membrana, aquela membraninha do fagossomo ali, né, que é a membrana plasmática envolvendo essa bactéria, e as enzimas são lançadas aqui dentro. E elas começam a digerir, a degradar, destruir essa bactéria. Então, essa é a função do lisossomo, digestão intracelular. Muito importante para nós, tá? Para reciclagem de organelas velhas, para destruição de bactérias, de vírus, de protozoários, enfim. Muito importante o lisossomo, não confunde com ribossomo. Beleza? Vacúolo. O vacúolo mais famoso é o vacúolo das plantas. Então, o vacúolo ele sempre vai ser uma bolsa que armazena alguma coisa. Nas células vegetais, nas plantas, o vacúolo costuma ocupar a maior parte do volume do citoplasma. Quanto mais água essa célula recebe, mais cheio fica o vacúolo. Então, o principal vacúolo que as plantas têm, que é conhecido como vacúolo de suco celular, é para armazenamento de água. Só que você também vai encontrar um vacúolo, por exemplo, nos protozoários de água doce. Os protozoários dulcícolas têm essa estrutura conhecida como vacúolo pulsátil ou contrátil, que serve para expulsar, eliminar o excesso de água que eles recebem por osmose. Então, ele é de água doce, então o interior dele é mais concentrado, ele fica recebendo água por osmose, a tendência seria explodir de tanta água que entra. O vacúolo contrai e expulsa o excesso de água. Então, o vacúolo não vai ser encontrado em células animais, esse vacúolo, tá? Vai ser encontrado em células de planta e vai ser encontrado em células de protozoários de água doce, tanto para armazenamento de substâncias quanto para controle osmótico. Um outro assunto da citologia que cai com bastante frequência na prova do Enem é membrana plasmática. Membrana e transporte de membrana, é sobre isso que a gente vai falar agora. Lembrando que isso aqui cai tanto na prova de biologia quanto na prova de química, porque muitas questões falam sobre a constituição dessa membrana. Lembra que todas as células, todas, são envolvidas por uma membrana, uma dupla camada de fosfolipídios e outras coisas ali que a gente vai falar um pouquinho. O modelo que você está vendo aqui de membrana, que foi descrito por Singer e Nicholson, é um modelo conhecido como modelo do mosaico fluido, onde você tem uma dupla camada ali de fosfolipídios. Então, isso aqui, ó, é um fosfolipídio e aqui você teria um outro fosfolipídio. Beleza? Então, uma dupla camada. Além de fosfolipídio, se estamos falando aqui de membranas de células animais, você encontra um outro tipo de lipídio aqui compondo a membrana, que é o colesterol. Esse colesterol é importante porque ele confere uma fluidez maior para essa membrana. Além de fosfolipídio e colesterol, encontramos várias proteínas. Então, você pode ter uma proteína integral, que é uma proteína que atravessa a membrana nas duas faces dela. Então, vai estar tanto virado para fora da célula, quanto para o citoplasma, para dentro da célula. Você tem proteínas que atuam como canais, que permitem o transporte de substâncias.
proteínas alfa-hélice, proteínas só periféricas que estão só numa das duas periferias, ou só voltadas para dentro, ou só voltadas para fora. E também do lado de fora a gente encontra muitos açúcares, muitos carboidratos que estão ligados tanto aos lipídios, ó, tá vendo aqui, ó, ligado ao fosfolipídio, aí se chama de glicolipídio, quanto carboidratos ligados aqui a proteínas e a gente chama de glicoproteína. Essa organização por fora de vários açúcares ligados a proteínas e a lipídios, você chama de glicocálix ou glicocálice, tanto faz. Essa rede, esse emaranhado de glicoproteínas e glicolipídios que as células têm por fora, são responsáveis pelo reconhecimento celular. Então, os glicocálix da minha célula contêm substâncias diferentes dos glicocálix da sua célula. Por isso que ocorre uma reação inflamatória, por exemplo, quando células estranhas entram no organismo. Isso vale para infecções, vale para transplante de órgãos, vale para transfusão de sangues que são incompatíveis, tá? Os nossos glóbulos brancos conseguem reconhecer os glicocálix que são próprios nossos ou que são estranhos. E se ele reconhecer estranho, ele vai tentar combater. Então isso é a membrana. A membrana plasmática ela vai delimitar a célula, ela protege a célula e ela vai manter o conteúdo interno diferente do externo. Claro que algumas coisas podem e devem entrar, outras podem e devem sair, mas nem tudo entra e nem tudo sai. Isso também é papel da membrana. É o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Nem tudo consegue entrar, nem tudo consegue sair. Por falar em entrar e sair, a gente fala de transportes de membrana, que é um assunto muito frequente nas provas do Enem, tá? Só que antes de falar do transporte de membrana, queria que você lembrasse uma coisa que é mais da química, mas que a biologia também vai se valer, também pode perguntar isso para você. Um fosfolipídio, ele é um lipídio um pouco diferente. Ele é formado por duas regiões. Ele tem uma cabeça e uma cauda. Essa cabeça, ela é polar. Portanto, essa cabeça aqui, ela é hidrofílica. Então, se você tem uma dupla camada, tá vendo que essas cabeças estão em contato com a água, seja no meio extracelular, seja no meio intracelular. Nós temos água, tanto fora da célula quanto no citoplasma. Então, é a cabeça que está em contato com essa água. A cabeça, tudo bem, ela é polar, ela é hidrofílica. Já a cauda de um fosfolipídio é uma cauda apolar. Ela é uma cauda hidrofóbica. Mas tudo bem, ela está aqui, ó, ela está escondidinha. Tudo isso aqui está escondido, a membrana você vai pegar uma célula aqui assim, ó. Imagina que você tem essa bicamada delimitando tudo. Então, essa parte da cauda, ela está escondida da água. As cabeças é que estão em contato tanto com o lado de dentro quanto do lado de fora. Então, isso é importante também você se lembrar para a biologia, até numa questão de bioquímica que fale sobre lipídios. Uma outra coisa interessante também, que vem muito da química, porque tem a ver com ligação simples e ligação dupla das cadeias carbônicas ali, é você entender uma coisa. Sempre que você tem uma insaturação, insaturação significa ligação dupla, você vai ter essa cauda do fosfolipídio dando uma torcidinha para o lado. Então, tá vendo? Ó, essa cauda aqui está retinha, possui apenas ligações simples. De repente, essa veio aqui, ó, e deu uma torcida. Isso é uma insaturação. Isso é uma ligação dupla. E quando você tem essa insaturação, essa membrana fica mais fluida. Então, quanto mais ligações duplas, quanto mais insaturações, maior a fluidez dessa membrana. Mais fácil é de você conseguir fazer passar coisas ali por dentro. É bem importante isso, tá? Quanto mais saturado for aquilo, quanto menos ligações duplas, mais ligações, mais rígido. Você vai lembrar disso da tal gordura saturada e insaturada e saber que a insaturada, quanto mais insaturações, poliinsaturadas ali, costumam ser um pouco mais saudáveis, tem uma fluidez maior, não é aquela coisa rígida, dura, tá? É basicamente, tá? Tem uma analogia muito simples para você entender. Imagina que você pega ali
uma resma ali de folhas, tá? Então você precisa se jogar do segundo andar ali de um prédio e você vai se jogar em cima de folhas. Então, imagine uma piscina de folhas. Só que existem duas piscinas de folhas. Uma delas onde você empilhou as folhas retinhas, não estão amassadas uma em cima da outra e cobriu a piscina toda, tá com aquelas folhas ali. Você tem que se jogar ali. E a outra, você recheou toda a piscina de folhas, só que todas as folhas estão amassadas, bem amassadas, bolinhas assim, ó. Você vai escolher se jogar em qual delas? Na piscina onde as folhas estão bem retinhas uma em cima da outra, ou nessa onde a piscina está toda cheia de folhas amassadas? As folhas amassadas representam as insaturações, as ligações duplas, e aquilo vai deixar mais macio, mais fluido. Aquilo vai amortecer o seu impacto. As folhas retinhas, lisinhas, uma em cima da outra, representam essas ligações saturadas. Isso é duro, é rígido, vai ser como se você estivesse jogando no concreto. Beleza? Deu para entender então? Então, se a questão do Enem te mostrar algumas opções e perguntar qual membrana tem uma fluidez maior, qual delas vai permitir uma maior quantidade de transporte por entre delas, aquela que tiver um maior número de insaturações, de ligações duplas com essas caudas todas torcidas ali. Tranquilo? Então agora vamos falar de transporte de membrana. Existem dois grupos de transporte de membrana, o transporte passivo e o transporte ativo. Transporte passivo, meus queridos, é muito simples de entender. Transporte passivo, ele é sem gasto de ATP. Ponto. Não inventa lembrar outra coisa. Transporte passivo é sem gasto de ATP. Por que ele não gasta ATP? Porque ele vai acontecer no sentido natural das coisas, com o objetivo de igualar as concentrações, de manter as concentrações em equilíbrio. Então esse é o caminho natural. O caminho natural do nosso corpo seria manter as coisas em equilíbrio. A concentração de uma substância X ser igual do lado de fora e do lado de dentro. Então, se você analisar o transporte, o sentido que o transporte está ocorrendo, e esse sentido for para buscar um equilíbrio, ele não vai gastar ATP. Se o sentido for para desequilibrar cada vez mais as concentrações, ele vai envolver gasto de ATP, será um transporte ativo. Beleza? Dá uma olhada nas imagens, vai ficar bem fácil você entender a diferença. Imagina que esses quadrados laranjas aqui são um soluto. E aqui é o meio extracelular, isso aqui está do lado de fora da célula, aqui está do lado de dentro da célula. Dá para entender que a concentração desse soluto está maior aqui, né? Você tem aqui uma concentração maior e aqui uma concentração menor. Tudo certo? Sempre que você tem concentrações diferentes, existe uma tendência de movimento entre essas substâncias, de transporte. E aí você vai ter que ver para onde esse soluto está passando. Se ele estiver passando no sentido de igualar, não gasta ATP. Dá uma olhada. Olha o que a seta nos mostrou. A setinha aqui, ela está nos mostrando que esse soluto está passando do lado de fora para o lado de dentro. Oh, peraí. Se eu jogo, por exemplo, esse aqui para cá, né? Eu vou ter mais um aqui dentro. Aí, de repente, eu venho e jogo esse para cá. Vou ter mais um aqui dentro. Eu não estou deixando as concentrações iguais. Eu não estou passando esse soluto com o objetivo que as concentrações de fora e dentro fiquem iguais. Então, isso não gasta ATP. É um transporte passivo. Tranquilo? A mesma maneira, nós estamos vendo aqui, ó, esse soluto verde também está em concentração maior do lado de fora e menor do lado de dentro. Então, se eu coloco um transporte acontecendo nessa direção, nesse sentido, eu também estou indo no sentido de igualar as concentrações. Isso também é um transporte passivo. Pô, Gustavo, mas espera aí, não é igual à situação que a gente viu ali do lado? Ambos vão ser transporte passivo. Transporte passivo de soluto. Então, a gente tem um transporte chamado de difusão. Transporte passivo de soluto a gente chama de difusão. Beleza? Qual é a diferença entre a imagem da esquerda e essa do meio que a gente acabou de ver? Na imagem da esquerda, o soluto ele consegue atravessar diretamente pela membrana plasmática. Ele se dissolve na bicamada de lipídios.
Isso é chamado de difusão simples. Então, na difusão simples, nós temos um soluto passando a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Passando do lugar onde ele tem mais para onde ele tem menos, com o objetivo de igualar. Então, isso é sem gasto de ATP. E ele consegue atravessar diretamente a bicamada de fosfolipídica. Pelo seu tamanho, pela sua natureza química e elétrica, ele consegue passar direto. Agora, tem substâncias que vão conseguir entrar ou sair da célula sem gasto nenhum de energia, porque também estão passando a favor de um gradiente. Só que eles não são capazes de se dissolver na bicamada lipídica, por exemplo, porque eles têm carga. Substâncias com carga, íons, não passam diretamente pela membrana. Então, essas substâncias elas vão precisar da ajuda de proteínas. Que você está vendo aqui, ó, uma proteína de canal, que é essa proteína aqui, por exemplo, ou uma proteína que a gente chama de carreadora, uma permease, tá? Carreadora. Essas proteínas elas vão auxiliar nesse transporte dessas substâncias que não conseguem passar direto pela membrana. Só que como esse transporte continua acontecendo no sentido natural das coisas, no sentido de igualar concentrações, então isso não vai gastar ATP. Tranquilo? Isso continua sendo uma difusão. Só que aí a gente não chama mais de difusão simples, a gente chama de difusão facilitada. Então, para o Enem, meus queridos, para o Enem, presta atenção. Para o Enem, a diferença entre difusão simples e facilitada vai ser: na difusão simples, você tem um soluto passando a favor do gradiente de concentração diretamente pela membrana. A difusão facilitada, você tem um soluto passando a favor de um gradiente de concentração sem gasto de ATP com a ajuda de uma proteína. Ponto. Para alguns vestibulares um pouco mais específicos, eles vão considerar a difusão como facilitada apenas nessa situação aqui, ó. Quando essa proteína que está ajudando é uma proteína carreadora, que vai pegar de um lado e jogar do outro, pegar de um lado e jogar do outro. Se for apenas um canal, que vai ficar abertão aqui, fechar ou abrir, também seria uma difusão simples. Vou dar um exemplo. A prova da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, cobrou uma imagem como essa, chamou essa difusão aqui que você está vendo no meio, esse desenho aqui, ó, de difusão simples também, tá? E apenas essa aqui de difusão facilitada. Porque a proteína aqui é uma proteína carreadora e ali era um canal. Só que sim, o Enem não vai fazer essa distinção. Então, pro Enem você vai lembrar disso, tá? A difusão facilitada precisa ter a ajuda de uma proteína, a difusão simples não. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Não é porque tem uma proteína ajudando que vai gastar ATP. Gastaria ATP se eu quisesse pegar, vou até apagar aqui o texto, ó. Se eu quisesse pegar essa substância que tem pouco aqui dentro e jogar para fora, aí eu teria que gastar ATP. Porque você concorda que não está acontecendo a favor do gradiente, você está querendo jogar isso para fora e a concentração vai ficar cada vez mais desigual. Aí seria um transporte ativo e não um transporte passivo. Tranquilo? Beleza? Por falar em transporte passivo, temos aqui a osmose. A osmose é o transporte que mais cai na prova. Você precisa saber a osmose. A osmose é um transporte passivo também, é sem gasto de ATP, mas na osmose você tem a passagem do solvente. Não é mais o soluto, não é o sal, não é o açúcar, não é o íon. É o solvente. Tá, mas espera aí. Como é que ele funciona? Tem gente que confunde osmose e você não vai confundir depois dessa minha explicação aqui, ó. Imagina essa situação aqui. Você tem um frasco com água e eu separo esse frasco em dois por uma membrana semipermeável. Toda questão que fizer um experimento e colocar uma membrana semipermeável é um experimento de osmose. O que é semipermeável? Ela é permeável a algumas coisas e outras não. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, tá? No lado A e o lado B. A membrana está aqui, semipermeável, e essas bolinhas são sal, tá? Imagina que isso aqui é sal. É um soluto. Aqui é sal, aqui é sal. Então eu estou jogando sal no lado A e sal no lado B. E eu coloco aquela membrana semipermeável porque ela não vai deixar o sal passar de um lado para o outro. Você concorda que se o sal passasse,
O sal ia passar do B para o A? Transporte passivo, difusão, ele ia passar do B para o A. Por quê? Porque o objetivo seria igualar as concentrações. Só que a membrana que eu coloquei ali, ela não deixa o sal passar. Só que ela vai deixar a água passar. E eu coloquei água e sal nos dois lados. Só que você concorda que as concentrações do lado A e lado B não estão iguais. Eu coloquei mais sal no lado B do que no lado A. Então ele está mais concentrado, mais concentrado. Quando eu comparo dois meios e um deles é mais concentrado que o outro, eu vou chamar esse mais concentrado de hipertônico. E eu vou chamar o menos concentrado de hipotônico. Meus queridos, a lógica de uma osmose é igual à de uma difusão no sentido: eu quero igualar as concentrações. O transporte passivo, ele não gasta ATP porque ele acontece, lembra, no fluxo natural, no sentido natural das coisas. O que eu quero aqui? Eu quero igualar concentrações. De que maneira eu consigo igualar as concentrações do lado A e lado B, sendo que o sal não consegue passar? A água vai começar a se deslocar da esquerda para a direita. Por quê? Porque o lado B está precisando de água para diluir aquele sal. Para que as concentrações se igualem, eu preciso tirar a água daquela solução que quase não tem sal e jogar naquela salgada, porque ele vai diluindo e a concentração vai diminuindo. Então é por isso que eu observo esse movimento da água passando de um lado para o outro. Olha o que a gente tem agora, meus queridos. Na situação 2, eu tenho aqui, né, o lado A e o lado B. Você tem agora o lado A com bem pouquinha água e o lado B com um monte. Mesmo o lado B tendo bem mais água do que o A, as concentrações das soluções vão se igualar. Por quê? Porque você tem bem pouquinho sal aqui. Então aqui, ó, eu tenho, imagina aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas de sal ali. Isso dá muito menos do que no outro lado. Só que aqui eu tenho pouquinha água. Então, esse pouquinho sal está diluído em pouquinha água. Aqui no lado B, agora você tem um monte de sal. Mas está diluído num monte de água. Pega um exemplo prático da sua vida, cara. Um exemplo bem prático da sua vida. Você está fazendo um suco de pozinho. Sabe aquele pozinho ali? Se você pega o pó inteiro daquele saquinho e mistura em um copo de água, nossa, vai ficar forte, né? Não vai conseguir nem diluir. Agora, se você mistura numa jarra de água, ele vai diluir bem mais. Foi o que aconteceu com a situação B ali. Eu joguei mais água para lá para diluir aquilo. Então, eu queria que você entendesse uma coisa de uma vez por todas na osmose. Na osmose, a água sempre vai se deslocar para o meio onde ela vai ter mais coisas para dissolver. A água é um solvente e ela não foge do seu trabalho. Todo solvente vai se deslocar para o meio que tem mais coisas para serem dissolvidas. É por isso que tem essa definição de osmose que você pode até decorar, tatuar se você quiser. A osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico, do meio menos concentrado em soluto, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. Com qual objetivo? Diluir aquela concentração toda lá e igualar as concentrações de ambos os lados. Ponto. É isso, galera. Esse é o objetivo de uma osmose, tá? Lembra quando a gente coloca sal em cima da folha, sal numa lesma, né? Ah, precisamos exterminar o caramujo africano porque ele é uma praga e tal. Uma das maneiras é jogando sal em cima. Por que ele morre? Porque a partir do momento que eu jogo sal do lado de fora dele, eu criei um meio muito concentrado. E aquele sal começa a roubar, a puxar toda a água que ele tem dentro. E aí ele morre desidratado, sem água dentro do corpo, tá? Se você jogar sal no seu braço, isso não vai acontecer com o seu braço, porque a gente tem um revestimento mais grosso que vai impedir a água de ficar saindo, beleza? Mas um molusco ali, né, um gastrópode, ele tem a pele muito fina, então ele não consegue evitar essa perda de água. Joga sal em cima de uma folha de alface, a água começa a sair também, a alface vai ficar toda murcha, tá? Então é isso, a osmose é a passagem de água, de solvente, do meio
menos concentrado, o meio hipotônico, para o mais concentrado, que é o meio hipertônico. E aí a questão também pode falar sobre diferença de osmose em célula animal e vegetal. Preciso muito que você fique atento a isso. O que nós temos aqui? Imagina que você tem uma célula vegetal, uma célula de planta que foi colocada num meio isotônico. O que é um meio isotônico, meus queridos? Um meio que tem a concentração igual à célula. Então, a concentração do lado de fora e dentro da célula está igual. Então, essa célula não vai ter tendência a ganhar mais água do que perder. Ela vai ganhar água e ela vai perder água na mesma concentração. Lembra? A osmose, a água vai se deslocar para onde tem uma concentração maior. Aqui está igual. Então, a mesma quantidade de água que ela perder, ela vai ganhar, ela vai perder, ela vai manter a concentração ali igual. Agora, o que a questão vai querer saber de você? Mas e se eu mergulho essa célula num meio hipertônico? Tá? Se eu mergulho a célula num meio hipertônico, significa que fora da célula, estou representando esses pontinhos como se fosse açúcar, sal, qualquer soluto, fora da célula está mais concentrado do que o interior dela. E eu quero que você lembre do que a gente acabou de conversar. Na osmose, o solvente vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se fora da célula está mais concentrado, está hiper, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai perder mais água do que vai ganhar. Tá vendo aqui o tamanho da seta, da quantidade de água que está saindo dela? É bem maior do que a quantidade de água que está entrando. Então essa célula começa a perder água para o meio. Perder água para o meio. Compara agora essa célula com a que a gente tinha lá no início. Essa célula no início, olha o vacúolo. Tá cheio de água, a célula não tá bem tão cheia nem tão murcha, tá de boa. A gente vai dizer que essa célula tá flácida. Ela tá molinha, tá no formato dela, tudo certo. Quando essa célula começa a perder água, toda essa água aqui armazenada dentro do vacúolo começa a sair. Então olha o que vai acontecer. O vacúolo vai ficar murcho, o citoplasma vai se retrair, a membrana plasmática que tá aqui, ó, galera, vou até fazer de outra cor aqui, ó, vou fazer em preto para você enxergar. Isso aqui é a membrana plasmática, ó. A membrana plasmática vai se descolar da parede celular. Então essa imagem é uma imagem clássica de uma célula que foi mergulhada numa solução muito concentrada e ela perdeu água. A gente vai dizer que essa célula está plasmolizada. Ela sofreu uma plasmólise, ela murchou. Essa é uma situação. E se a gente coloca essa célula num meio menos concentrado? Num meio agora hipotônico, que seria essa situação. Agora, dentro da célula é que nós temos uma concentração maior de soluto. O que vai acontecer com ela? Ela começa a roubar água do meio. A água começa a entrar nessa célula. Entra água, entra água, entra água. Então, olha só como essa seta de entrada está bem maior do que essa seta de saída. Então, a célula vai ficar cheia. Olha o vacúolo, vai ocupar quase todo o volume do citoplasma. A membrana plasmática vai começar a esmagar, pressionar a parede celular. Essa célula fica túrgida. Túrgida significa que essa célula está cheia, tá? Isso é importante, a célula está cheia, ela está túrgida. Tá, mas espera aí, Gusta, essa célula, ela não vai arrebentar? Ela não vai explodir, não vai estourar? Não vai. Sabe por que não vai? Porque a parede celular não deixa. Então, a célula vegetal, quando ela começa a encher demais, a parede celular vai criar uma força contrária, que vai se igualar à pressão osmótica. Pressão osmótica é a força, é a tendência que o meio tem de ganhar água por osmose. Se eu falo que a pressão osmótica daquela região está alta, é porque ela está muito concentrada e ela tem muita tendência a ganhar água, tá? Quanto maior a pressão osmótica, maior a tendência da osmose ocorrer. Chega uma hora que essa célula pressiona a parede celular. E a parede celular ela não vai ceder. Ela não começa a se deformar e vai ceder. Não é a membrana que é toda
flácida. Não, a parede celular é rígida. Chega uma hora que a parede... Oh, pode parar a palhaçada, daqui eu não saio. Então ela cria uma força contrária que se iguala à pressão osmótica. E aí a água para de entrar, a célula não vai explodir. Se fosse uma célula animal, meus queridos, se a questão te trouxer uma hemácia, por exemplo, uma hemácia, ó, imagina aqui, eu vou até fazer o desenho para você. Mas nós temos aqui uma soluçãozinha, pá, água, de repente eu venho aqui e mergulho uma hemácia. E eu falo que essa hemácia foi mergulhada numa solução hipotônica. O meio é hipo. Se o meio é hipo, meus queridos, dentro da hemácia é hiper. O que vai acontecer com essa hemácia? Vai ganhar ou vai perder água? Lembra? Na osmose, a água vai do meio hipo para o hiper. Então essa célula começa a ganhar água, ganhar água, ganhar água. E é uma célula animal. Ela não tem parede celular. Então se ela ganhar muita água, ela explode. Ela explode. Então essa é a diferença na osmose da célula animal e vegetal. Quando ambas forem mergulhadas numa solução menos concentrada e começar a ganhar água, a célula animal vai tender a explodir se a água não parar de entrar sozinha. Já a célula vegetal não rompe porque ela tem a parede celular. Tranquilo? Beleza? Então isso é transporte passivo. Difusão facilitada e osmose. O transporte ativo é quando você precisa jogar alguma substância para um lugar onde a concentração dele já está maior. Aí vai ter que gastar energia para fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, pega essa imagem aqui da direita. Tá vendo esse soluto aqui, ó? Olha a concentração, isso aqui é fora da célula, imagina que isso aqui é fora da célula e aqui é dentro da célula. Cara, você tá vendo que a concentração aqui, ó, no lado de fora tá bem pequenininha e do lado de dentro tá grande? Qual seria a ordem natural das coisas? Seria você pegar essa substância e trazer cada vez mais aqui para fora, para que a concentração se iguale, não é verdade? Isso seria o esperado. Isso seria um transporte passivo, mas não é isso que está acontecendo. O que você está vendo ali é que essa substância ela está sendo jogada para dentro da célula. Pô, peraí. A concentração vai ficar cada vez mais desigual? É isso que a célula quer? É isso. Tem coisas que não podem ser igualadas. Você precisa ter mais potássio dentro da célula do que fora. Você precisa ter mais sódio fora do que dentro. Então, nem todos os solutos podem ter as suas concentrações igualadas. Só que seria o caminho natural. Se a célula quiser fazer um caminho que é antinatural, digamos assim, vai ter que gastar energia para isso. Por isso a gente chama de transporte ativo. Então, se eu quero pegar essa substância que já tem um montão ali dentro e jogar cada vez mais para dentro, vai gastar ATP para fazer isso. Esses transportes ativos são chamados bombas. Você tem bomba de cálcio lá no músculo, lá no neurônio, mas é claro que a bomba mais famosa é a bomba de sódio e potássio. Tá? Bomba de sódio e potássio. Numa célula nossa em repouso, normalzinho, você tem uma concentração de sódio muito grande fora da célula. Muito sódio fora da célula, muito sódio fora da célula, muito sódio fora da célula. E você tem muito potássio dentro. O que seria o esperado? O esperado seria o potássio sair e o sódio entrar, né? Para que você iguale as concentrações. Isso até pode acontecer, mas a célula não quer que a concentração se iguale. A célula quer manter sempre mais sódio fora e mais potássio dentro. Então, todos os sódios que entrarem por transporte passivo, ela expulsa por transporte ativo. Todos os potássios que saem por transporte passivo, porque é a tendência natural, ela traz de volta. É a imagem que você está vendo aqui na esquerda, meus queridos. Olha, ela está pegando 3 sódios, isso aqui é fora da célula, tá? Isso aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. O que está acontecendo na bomba de sódio e potássio? A célula está trazendo 2 potássios para dentro
e jogando 3 sódios para fora. Então, para cada 3 sódios que ela joga para fora, ela traz 2 potássios de volta. Só que ambos esses transportes são contra o gradiente de concentração, porque dentro a célula já tem mais potássio e fora ela já tem mais sódio. Se ela quer fazer isso, vai ter que gastar energia para isso. Beleza? Isso é uma bomba, no caso a bomba de sódio e potássio. Essa proteína que você está vendo ali, ó, jogando fora, trazendo para dentro, jogando fora, que é a bomba de sódio e potássio ATPase, para fazer esse movimento de jogar os sódios para fora e os potássios para dentro, ela vai quebrar um ATP. Tá vendo aqui, ó? Para fazer o movimento, ela se liga a um ATP, quebra, e a energia que é dissipada, ela usa para fazer esse transporte. Então, isso é um transporte ativo, conhecido como bomba de sódio e potássio. Tranquilo? Então, a prova do Enem gosta de cobrar transporte. Ela pode cobrar tanto os transportes passivos, de fusão simples, facilitada, ou osmose, que é o que mais cai, quanto ela pode aqui cobrar também um transporte ativo. No caso, uma bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, uma bomba de hidrogênio lá para que você consiga fazer o ácido clorídrico do suco gástrico, por exemplo. Beleza? Com isso a gente encerra um outro assunto da citologia que cai bastante. E nós vamos para o último assunto da citologia, que também costuma aparecer muito, que é a questão do núcleo e da divisão celular. Então, bora falar um pouco sobre divisão celular, mas antes, claro, falarmos sobre o núcleo da célula. Existe um negócio chamado ciclo celular, que é o dia a dia da sua célula, tá? O ciclo celular é dividido em 2 partes, intérfase e divisão celular. Então, sempre que a célula não está se dividindo, ela está num período chamado intérfase. E nessa intérfase, meus queridos, é quando a célula está funcionando. Se ela é uma célula que produz insulina, ela está produzindo insulina. Se é uma célula que produz melanina, está produzindo melanina. Se ela é uma célula que produz anticorpos, está produzindo anticorpos. Então, a intérfase é a vida dela. É onde a célula passa a maior parte do seu tempo. É na tal intérfase. Por isso que é importante a gente saber como que a célula está organizada durante essa intérfase. Como que o núcleo da célula está nessa intérfase. O núcleo da célula, ele é formado basicamente por 3 partes aqui, né? Ele vai ter a carioteca, que a gente já falou tanto, que é aquela membrana que reveste. Ele vai ter o seu DNA e o conjunto de DNA de uma célula é conhecido como cromatina, tá? Então, a cromatina. E esse núcleo vai ter uma parte, ó, então imagina aqui, ó, que você tem ali, né? Ó, a carioteca tá aqui ao redor. Dentro, emaranhadão ali, ó, estaria a cromatina. Está vendo uma bola amarela aqui no meio. Essa bola amarela é o nucleolo, tá? O nucleolo. Quando a gente analisa, traz e puxa esse DNA, aqui você está vendo o cromossomo. Já vou falar um pouco qual é a diferença entre cromatina e cromossomo. Na verdade, ambos são a mesma coisa, só que o que muda é a fase em que a célula está. Já comento um pouco mais sobre isso. Mas a cromatina ou cromossomo, que seria o DNA que tem na nossa célula, você vai ter aqui esse DNAzinho e DNAzinho enrolado em proteínas. Lembra que o DNA ele vai precisar uma hora se novelar inteiro, e eu vou colocar isso aqui, a gente vai falar sobre divisão celular daqui a pouco, mas esse DNA ele vai se novelar em proteínas que são chamadas de histonas. Beleza? Então, cromatina é o conjunto de DNA da nossa célula associado a proteínas histonas. Quando chegar o momento correto, essa cromatina, esse DNA, começa a enrolar nessas proteínas e aí você tem a formação de um DNA todo enroladinho assim, ó. Então, esse DNA desenrolado aqui, que está lá na intérfase, seria a cromatina. Quando a gente enrola, essa cromatina vai ser chamada de cromossomo. Então, é o que eu falei, é a mesma coisa, só que são fases diferentes da célula. Na intérfase, você não enxerga cromossomo no microscópio. O DNA está todo desenrolado ali, todo descondensado, tudo é cromatina. Numa divisão celular, ele começa a enrolar para organizar melhor, sabe? Você vai ter que dividir, joga um para o lado, joga um para o outro, aí ele condensa. Já vou falar em que fase ele condensa, já vamos explicar a diferença de mitose e meiose, é para isso que essa aula serve.
Não foge de divisão celular. Você precisa entender a divisão celular para facilitar, por exemplo, a genética. Quem foge de divisão celular, foge de meiose principalmente, aí vai ter dificuldade de interpretar as questões de genética e saber formação de gametas e por aí vai. Então tá, o que é o nucleolo, tá? O nucleolo é uma região que vai ajudar a formar os ribossomos, tá? O nucleolo ele é formado ali por um RNA ribossomal. Então, é ele que vai ajudar a produzir as subunidades pequena e grande dos ribossomos. Tranquilo? Beleza, então esse é o nosso núcleo interfásico. Nessa intérfase, meus queridos, então eu falei para vocês que a célula ela vai ou estar se dividindo, né? Então vai ter aqui as fases da divisão e tal, já vamos falar sobre isso, ou ela está em intérfase, que é quando ela está funcionando. Mas agora imagine que é uma célula que precisa avançar até uma divisão celular. É uma célula que precisa se multiplicar. Então ela vai precisar passar por um estágio transitório até realmente estar preparada para iniciar a divisão. E essa intérfase, então, é dividida em 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2, tá? O que vai acontecer em cada uma dessas fases? A fase G1 é o período onde a célula está funcionando. Ela está produzindo suas proteínas, está produzindo as organelas que ela precisa, ela está funcionando, está aumentando o volume, o tamanho dela, porque ela começa a produzir mais coisas ali dentro. Tranquilo? Então vai crescer, vai ter uma intensa síntese de RNA, RNA mensageiro para produzir proteína, transcrição, tradução, multiplicar organelas, é isso aí. Aí de repente ela fica grande demais. Então essa célula está crescendo, crescendo. Opa, preciso dividir, porque eu já estou muito grande. E aí ela vai avançar para a fase seguinte. Ela vai para a fase S. A fase S da intérfase é que mais cai nas provas. S de síntese, síntese de DNA. Meus queridos, olha só uma coisa importante. Imagina que eu tenho uma célula aqui. E aqui eu tenho 2 cromossomos. Agora eu quero que você tente fazer uma coisa. Divide essa célula ao meio e joga esses 2 cromossomos para cada uma dessas células. Tem como fazer isso, como a célula está assim? Eu pegar essa célula aqui, dividir ao meio e jogar 2 cromossomos para cada uma? Tem como fazer isso? Ah, tem sim, Gusto, é só quebrar o cromossomo. Não, não pode quebrar o cromossomo no meio. Você está perdendo quantidade de DNA, perdendo genes importantes. Então, como é que você faz isso? Então, obrigatoriamente, todas as células que precisam passar por um processo de divisão, antes, elas precisam fazer uma cópia do material genético que elas já têm. Ela vai chegar aqui do lado e vai produzir uma cópia fiel, exata, do que ela já tem aqui, ó. E agora que eu já fiz uma cópia, eu dupliquei na fase S, eu dupliquei a quantidade de DNA. Então aqui a quantidade de DNA era X, aqui a quantidade de DNA ela é 2x, porque eu dupliquei a fase S, é para duplicar a quantidade de DNA. Agora eu posso dividir essa célula ao meio, pegar a cópia que eu fiz jogar para um lado e pegar aquele outra informação ali e jogar para o outro. Agora eu consegui jogar a mesma quantidade de cromossomos para as 2 células, porque eu fiz uma cópia daquele DNA ali. Eu não perdi, não inventei nada novo. Então é isso que acontece na fase S. É o período onde ocorre a duplicação das cromátides do cromossomo. Cada cromossomo ele é formado por uma cromátide só. Quando eu enxergo um cromossomo assim, ó, um xizinho, é porque foi feita uma cópia da sua cromátide. Esse cromossomo já está pronto para entrar numa divisão. Já passou pela fase S da intérfase. Por isso que ele está duplicado. Se ele estiver na fase G1 funcionando, por que eu vou ter uma informação dobrada igual? Quer dizer a mesma coisa? Não. Então é só quando vai dividir que tem aquilo. Beleza? Tranquilo? Se deu tudo certo, já conseguimos duplicar o DNA, agora é hora de realmente o grande finale para poder entrar em divisão. Isso é a fase G2. Na fase G2, a célula precisa se certificar de que ocorreu tudo certo na duplicação do DNA. Porque a partir dali, essa célula vai para frente, ela se divide, forma outras cópias.
Se teve algum erro na duplicação, esse erro precisa ser corrigido. E essa correção ocorre na fase G2. Então, é como se ela estivesse checando ver se deu tudo certo. Se deu alguma coisa errado, tem que corrigir. Não conseguiu corrigir, não pode entrar em divisão. A célula vai ser programada para morrer. Se esse mecanismo de correção falha, surgem os tumores, surgem os cânceres. Então, as células que sofreram algum tipo de mutação e o corpo não conseguiu evitar que ela fosse para frente se dividindo. Então, isso é intéfase, G1S e G2. Aí terminou tudo, deu certo, agora a gente vai para a divisão celular. Mitose ou meiose. São os dois tipos de divisão celular que poderiam aparecer na sua prova. Preciso que, basicamente, por Enem, você saiba a diferença entre elas, tá? A diferença no objetivo, por exemplo, de uma célula ou de um organismo fazer uma meiose ou fazer uma mitose. Número de células que são formadas, quantidade de DNA, a quantidade de cromossomos, se muda a quantidade de cromossomo, reduz pela metade, mantém. Isso é o mais importante de todos. Mas, como é uma aula de citologia, eu quero prepará-los, eu também vou passar pelas etapas, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, o que acontece em cada uma delas. Eu também passo por elas para que você consiga entender melhor o que é divisão celular. Beleza? Bora lá? Mitose. Primeiro, num geral, assim, ó. Uma mitose é uma divisão que ela é chamada de equacional. Então, ela não altera a ploidia. Como assim ploidia? Ploidia é aquele bagulho do N2N. Se uma célula que começa uma mitose, ela é 2N, as duas células filhas que se formam ao final do processo vão ser 2N. Se uma célula que começa a mitose, ela é N, ela é haploide, ela tem só metade dos cromossomos e ela vai passar por uma mitose, as células filhas que se formam também terão metade. A mitose não altera o número de cromossomos. Começou com 46, termina com 46. Começou com 23, termina com 23. Começou com 200, termina com 200. Mitose não altera a ploidia. A mitose é uma divisão que serve para multiplicar células, seja para reparar um tecido, para crescimento do organismo. É para isso que é uma mitose. Então vamos lá. Todas as divisões, elas vão ter essas 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você precisa lembrar dessa sequência, precisa, tá? E aí você vai, prometa a Ana telefonar. Que é para você lembrar dessa sequência, tá? Ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Vou passar, cada fase vai ter um slide e você vai entender basicamente o que acontece em cada uma delas. Mas aqui já está um panorama geral. Lembra que eu preciso pegar aquela célula, dividir ao meio e manter a quantidade de cromossomos. Então, a célula inicial, pelo que eu estou vendo ali na prófase, a célula inicial que tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Ela tinha assim, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos. Só que lembra que isso aqui na intéfase, né? Intéfase, na fase G1, por exemplo, ali, ó. Só que eu não posso dividir essa célula ao meio e jogar 4 cromossomos para cada uma dessa maneira. Então, eu precisei passar pela fase S da intéfase para duplicar essas cromátides. Então, o que você está vendo aqui na prófase, no início, já são os 4 cromossomos duplicadinhos, cada um com 2 cromátides, é o xizinho, com uma cópia ali, né? E o que você vai observar? Prófase, algumas coisas estão acontecendo, chega na metáfase, os cromossomos estão alinhadinhos, bonitinhos, e você começa a separar. Cada cópia que eu produzi aqui, ó, do DNA desses cromossomos, cada cromate é puxada para um lado, tá vendo? Eu pego uma cromate desse cromossomo aqui, jogo para um lado, o cromate jogo para o outro. Esse aqui é o cromossomo número 1. Esse aqui é o número 2. Faça a mesma coisa com o número 2, ó. Pego a cromate dele, jogo para um lado, a outra jogo para um outro. Cromossomo 3, vou fazer a mesma coisa. Pego a cromate para um lado, cromate para o outro. 4, a mesma coisa. Cromate para um lado, cromate para o outro. E aí, lá no final, é só separar as duas. O que eu fiz aqui? Eu tenho agora 2 células com 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? 1, 2, 3, 4 cromossomos.
Eu mudei a quantidade de cromossomos que eu tenho agora aqui no final em relação ao início? Não. Lá no início eu tinha 4, continuo tendo 4. A mitose não altera esse número de cromossomos. Eu só fiz uma cópia e joguei uma cópia para cada célula. É como se eu tivesse um texto, fizesse uma... eu preciso entregar esse meu texto para 2 pessoas, só que tem que ser o mesmo texto. O que eu faço? Faço uma cópia dele, entrego uma cópia para cada um. Então eu não estou mudando, diminuindo a minha informação, não, é a mesma informação, eu só copiei e joguei uma cópia para cada célula filha. Tranquilo? Isso é a mitose. Claro que cada etapa tem alguns acontecimentos, alguns eventos, vou passar rapidamente por eles para vocês. Então, a primeira etapa é a prófase. Na prófase, alguns eventos importantes vão acontecer. Primeiro, você lembra que eu falei que na intérfase, que seria isso aqui, ó, você não consegue enxergar os cromossomos. Por quê? Tem lá uma carioteca e o DNA ele tá todo enroladão aqui, ó, todo desenrolado. Você não consegue enxergar, galera. Só que como durante a divisão celular os cromossomos têm que ser duplicados, você tem que jogar um para cada lado, eles têm que se alinhar, você vai precisar organizar melhor esse DNA. Então essa é uma das coisas que acontecem na prófase. Esse DNA que está todo descondensado começa a se enrolar. Isso é importante. Uma outra coisa que é fácil de você entender também é o seguinte: a carioteca é uma membrana que ela vai impedir o DNA de ficar se mexendo dentro da célula, vai prender o DNA ali. Só que na divisão celular você não vai jogar um pedaço do cromossomo para um lado, puxar o pedaço. Então essa carioteca tem que sumir. Então são 2 coisas importantes que vão acontecer aqui na prófase. Primeiro, condensação dos cromossomos, tá? Então a cromatina, que ela tá toda desenrolada ali, ela começa a se enrolar para formar um cromossomo, então a condensação, e o desaparecimento da carioteca. São 2 coisas bem importantes. Uma outra coisa importante é, nós vamos observar numa imagem da sequência que os cromossomos vão estar todos alinhados, bonitinhos, e que tem algumas coisas prendendo esses cromossomos. Quem prende esses cromossomos são fibras proteicas, chamadas de fibras do fuso mitótico. E essas fibras, elas são formadas por uma proteína que é chamada tubulina, que é o que forma ali os centríolos. Então, basicamente, meus queridos, o que nós temos é os centríolos participando desse movimento que nós teremos dos cromossomos ali. Então, o centríolo ele se duplica e ele vai migrar para os polos, que vai ser a posição onde ele vai conseguir organizar esses cromossomos. Então, é isso que acontece na prófase. A metáfase é a imagem mais bonitinha de uma divisão celular, porque os cromossomos eles chegam no máximo grau. Lembra que eles começaram a condensar? Na metáfase eles estão no máximo grau de condensação. Então, se a gente precisa enxergar esse cromossomo no microscópio, é nessa fase que a gente vai conseguir isso. Porque lá ele vai estar no máximo grau, então você consegue enxergar bem. Todos os cientistas que querem estudar cromossomos, eles vão garantir que a maior parte das células esteja em metáfase. Como é que eles fazem isso? E várias questões já cobraram, e nem já cobrou. Eles vão pegar várias células em divisão e vão usar uma droga, vão jogar uma droga, uma substância, que vai degradar essas fibras aqui, ó. Qual é a função dessas fibras? As fibras vão ter uma função bem importante na passagem da metáfase para a anáfase. Você vai ver bem isso no desenho. Elas vão puxar aquelas cromátides para os lados. Se eu degrado essas fibras, a célula consegue passar pela prófase. Condensação de cromossomo, a carioteca desaparece, o cromossomo começa a se mexer e ela chega até a metáfase. Fica todo mundo bonitinho, alinhadinho ali. Só que sem as fibras, ela não vai para frente. Então, utilizando essa droga, uma colchicina, uma varfarina, eu vou fazer com que a divisão celular pare, interrompa na metáfase. Por que isso é bom? Eu posso estar querendo estudar os cromossomos, então eu quero que ele esteja mais visível, e na metáfase ele está mais visível, ou eu posso jogar essas drogas numa célula que eu não quero que ela se divida, uma célula cancerígena, por exemplo. Essas substâncias podem fazer com que uma célula tumoral pare de se dividir, entendeu? Então lá na metáfase, o que a gente vai precisar saber? Os cromossomos atingem o máximo grau de condensação, eles estão alinhados no que a gente chama de placa equatorial da célula, no equador, presos ali aquelas fibras do fuso mitótico. Beleza? O que vai acontecer na sequência? Essas fibras começam a encurtar e vão arrancar, separar. Lembra aquelas cromátides que elas tinham sido duplicadas? Eu
separo e jogo uma para cada lado. Então a imagem da anáfase é muito fácil de você interpretar também, porque você vai observar uma separação acontecendo. Aqui no caso da mitose, separação das cromátides. Essas cromátides que foram duplicadas, elas são uma cópia. Então eu chamo de cromátides irmãs. Então eu tenho aqui um cromossomo com duas cromátides. O que eu vou fazer na imagem da sequência é, eu pego uma cromátide e jogo para um lado, uma cromátide e jogo para o outro. Isso aqui é separação das cromátides irmãs. Ao mesmo tempo que você vai ter na separação, essa célula passa da anáfase para a telófase, que é a última etapa. Então assim, meus queridos, é bem pontual, tá? Prófase, o que aconteceu na prófase? O cromossomo condensou, carioteca desapareceu, o centríolo migrou. Metáfase, máximo grau de condensação, cromossomos alinhados, presos às fibras. Anáfase, separação das cromátides. Quando chega na telófase, a célula está acabando a divisão. Então, quando ela acabar a divisão, ela volta para uma nova intérfase. Então, vai voltar para o início, tá? E aí, o que vai acontecer? Tudo aquilo que aconteceu no início na prófase vai ter que acontecer o contrário, porque a célula vai voltar para uma intérfase, beleza? Então, na telófase, o cromossomo descondensa, é a desespiralização do cromossomo. Aquela carioteca que tinha desaparecido, ela vai precisar voltar a aparecer. E uma coisa muito importante que você está observando, a célula precisa se dividir. Essa separação do citoplasma é chamada de citocinese. Citocinese. Então, tudo isso vai acontecer na última etapa, que é a telófase. Ao final, o que eu observo? Eu observo duas células, ó, duas células filhas, 1 e 2. Carioteca já voltou. Não estou enxergando mais cromossomo, né? Porque ele já se descondensou. Só que a quantidade, essa célula 1 é igual a 2. Porque cada uma recebeu cópias das cromátides daqueles cromossomos. E essas duas células filhas também são iguais à célula mãe. Então a mitose forma clones, forma cópias de células. Serve para você multiplicar o número de células de um tecido, reparar uma lesão, crescimento do corpo de um tecido. É isso que é mitose. Diferente de uma meiose, que é o que a gente vai ver agora. Uma meiose é uma divisão que serve justamente para que você reduza a ploidia de uma célula. Reduza o número de cromossomos de uma célula. Então, se uma célula vai iniciar uma meiose com 100 cromossomos, ao final as células que vão ser formadas terão 50. Se uma célula que vai iniciar a meiose, ela tem 46 cromossomos, as células filhas terão 23. Por isso que a meiose, ela não pode ocorrer em células que inicialmente já possuam só metade dos cromossomos. Então não existe meiose em células haploides. O que você tem é isso aqui, ó. Você tem uma célula que ela é 2N, aí sim você vai formar células N. Agora não tem como uma célula que é N dividir metade, cara. Não existe N sobre 2. Ah, e daí vai ficar N sobre 2. Não existe, não existe. Então, células haploides não sofrem meiose. Tranquilo? Olha o esquema geralzão da meiose para você entender. Imagina que eu tenho aqui uma célula com 4 cromossomos, é uma célula diploide, então ela tem pares de cromossomos aqui, 2 pares de cromossomos, tudo certinho. E ela vai sofrer meiose. Uma das diferenças entre mitose e meiose é que a mitose, ela tem uma etapa só, né? Você vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase, acabou, né? Você tem isso aqui, ó. Você tem uma célula, se divide ao meio, forma duas e acabou. Isso é mitose. Na meiose, você também tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas divididos em duas etapas. Você vai primeiro pegar isso aqui e formar duas células, e depois cada uma dessas duas células formam mais duas. Então aqui você vai ter a meiose que a gente chama de 1, aqui a meiose que a gente chama de 2. Então são duas etapas que acontecem na sequência, tá? Elas são subsequentes. Não tem assim, a meiose 1, aí espera ali uns dias ali, depois a célula resolve. Não, cara, vai ser na sequência, tá? A não ser que seja uma produção de gameta feminino, que é um outro esquema, que a meiose fica interrompido, que não é assunto agora para essa aula. Então, no esquema geral, deixa eu apagar a imagem ali, ó, de meiose, o que você está observando? Durante a meiose 1, aí eu quero que já que você... Cara, pro Enem,
O mais importante é você entender o que eu vou falar agora. Não etapa por etapa. Eu vou mostrar etapa por etapa, claro que eu vou, faz parte da nossa aula, eu quero que você saiba o máximo possível. Mas a meiose 1, olha o que está acontecendo. Você está vendo que a célula que começou a meiose tem 4 cromossomos? Olha ao final da meiose 1 quantos cromossomos você está encontrando aqui. 1, 2. Quantos cromossomos você está encontrando aqui? 1, 2. Quantos cromossomos eu tinha aqui no início? 1, 2, 3, 4. Então eu tive a redução do número de cromossomos ao final da meiose 1. Por isso, essa meiose 1 é conhecida como divisão reducional. Você reduz os cromossomos. O que aconteceu na meiose 1, se você lembrar disso aqui, já vai ser sucesso. Eu tive a separação dos homólogos. Homólogos são os cromossomos que formam um parzinho. Eu separei cromossomos na meiose 1. Só que tem um problema. Quando eu terminei essa meiose 1, cada cromossomo está duplicado. Cada cromossomo está com 2 cromátides. Você lembra que a informação genética que eu tenho aqui, ó, desse lado aqui, vou até fazer de outra cor para você entender, fazer em preto aqui, ó. Isso aqui é uma cromátide, tá? Isso aqui é DNA. Essa informação genética que eu tenho aqui é exatamente igual à informação genética que eu tenho aqui nessa outra cromátide, porque foi feita uma cópia, cara. Isso aqui é uma cópia. E se a célula vai voltar a funcionar, ela não precisa dessa informação duplicada. É por isso que existe a meiose 2. A meiose 2 vai pegar essas cromátides, que elas estão grudadas, e vai separar. E vai distribuir uma para cada célula filha. Como a mitose tinha feito. Lembra que a mitose fazia isso? Você pegava um cromossomo que estava duplicado, jogava uma cópia para cada célula. A meiose 2 é exatamente isso. É só para não deixar aquele cromossomo com informação extra desnecessária. Então a meiose 2, assim como a mitose, também é uma divisão equacional. Aqui você não teve separação de cromossomos, você teve uma separação de cromátides. Tá, professor, então qual é a diferença entre uma meiose 2 e uma mitose? Cara, nenhuma. A diferença é que na meiose 2, essa célula já passou por uma etapa anterior, que foi a meiose 1, e ela já está com metade dos cromossomos. Essa é a diferença. Essa célula já está com metade dos cromossomos. Mas não pense que a meiose 1 e meiose 2 são divisões diferentes. Não, tudo é meiose. A meiose não tem só a 1 e só a 2. Ela é uma continuidade. Então, a meiose é esse processo inteiro que vai ter 2 etapas, meiose 1, meiose 2, beleza? E quantas células eu tenho lá no final? 1, 2, 3, 4. Opa! Então, essa já é uma diferença com a mitose. Na mitose, eu tinha uma célula se dividindo ao meio e formando 2. Na meiose, eu tenho uma célula se dividindo ao meio 2 vezes para formar 4. Sim. Então, já vimos 2 diferenças entre mitose e meiose. Ó. Primeiro, o número de células formadas, na mitose 2, na meiose 4. Segundo, o número de cromossomos. Na mitose, a gente não altera o número de cromossomos. Na meiose, divide pela metade. Quantos cromossomos você está vendo em cada célula aqui? Ó? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Quantos cromossomos a gente tinha lá no início? 4. Então, eu dividi o número de cromossomos pela metade. Isso é a meiose. Tá, e quando que é interessante uma célula sofrer meiose? Para formar gameta, nos animais, por exemplo. Você lembra que eu preciso juntar um óvulo com um espermatozoide? Quantos cromossomos nós temos nas nossas células aqui, ó, no cariótipo normal da espécie humana? 46. Só que nós somos a junção de 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Por isso é importante que o óvulo e o espermatozoide tenham 23. Eles precisam ter metade cada um deles para que quando você tenha fecundação, forme os 46. Então é por isso que os gametas são formados por meiose. Imagina se a gente formasse gameta por mitose. Teria um óvulo com 46, espermatozoide com 46. Eles iam se juntar e iam formar um zigoto com 92 cromossomos. E esse zigoto cresce, todas as células dele têm 92, ele vai fazer gameta, vai ter 92 no espermatozoide, 90... O número de cromossomos iria aumentar.
Então isso não pode acontecer. Então a meiose vem justamente para isso. Nós temos 46, aí a gente divide metade, forma gametas, que juntam com a outra metade para formar de novo os 46. Então, essa meiose é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie ao longo do tempo. Gameta sempre com metade, junta duas metades, forma um inteiro, tá? Esse é o esquema. Beleza? Maravilha? Então, bora passar pelas fases rapidamente da meiose, para você entender que as fases são as mesmas, cara. A grande diferença, eu quero que você lembre, tá aqui, ó, na meiose 1. O que acontece aqui não tem na mitose. Separação de cromossomos. Essa é uma coisa que eu quero que você preste atenção. E a outra, meus queridos, é o crossing over. Você lembra que quando nós temos um cromossomo que forma um par, isso aqui vai ser importante lá para sua genética, tá? Aqui imagina que tem, ó, um parzinho de cromossomos, tá? Eles vão precisar ficar lado a lado porque eu preciso separar os dois na meiose 1. A meiose 1 separa esses cromossomos. Só que na hora que eles vão se encontrar, o que pode acontecer? Quando esses cromossomos se encontram, pode ser que eles encostem um no outro. Então eles estão ali para se encontrar e tal, e eles acabaram encostando um no outro. Quando eles forem se separar, o que pode acontecer é que um acabe ficando com um pedacinho do outro. Isso pode acontecer. E aí você teria um negócio assim, ó. Ó, esse cromossomo agora tem um pedacinho do outro e o outro cromossomo. Então eles trocaram um pedaço. O nome disso é crossing over. E por que isso é importante? Porque os cromossomos são formados por DNA, né? Se a gente tem troca de DNA de um com o outro, aumenta a variabilidade genética. Isso vai ser bem importante quando você estiver estudando genética em uma aula que é conhecida como ligação gênica, linkage, genes ligados. Quando você tem essa troca, você pode trocar um gene de um cromossomo com outro, e isso aumenta a variabilidade. Beleza? Então, prófase. Cara, tanto na prófase da mitose quanto da meiose, prófase é prófase. Você tem desaparecimento de carioteca, condensação dos cromossomos, centríolo migram para os polos, a mesma coisa. A diferença é que agora aqui é uma prófase da meiose 1, também chamada de prófase 1. Então, os cromossomos, eles encontram seus pares e pode acontecer o crossing over. Metáfase 1, qual que é a diferença de uma metáfase 1 da meiose e uma metáfase da mitose? A metáfase da mitose, você vai encontrar os cromossomos assim, galera. Ó. Fiz 3 ali, né? Vou fazer 4, para que você não confunda ali. Você encontraria os cromossomos todos alinhadinhos. Ó, assim, ó. Porque na sequência você vai separar essas cromátides, lembra? Vai jogar uma cromátide para cada lado. Isso aqui é mitose. Numa meiose 1, você também encontra aqueles 4 cromossomos, mas assim, ó, lado a lado. Isso aqui, meus queridos, é pareamento dos cromossomos homólogos. Homólogos pareados só existe na meiose. Por quê? Porque você quer separá-los. Na etapa seguinte, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai pegar esse cromossomo, joga para um lado e vai separar ele do par dele, cara. Vai separar ele do par. É o que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Oh, meu Deus, estão me separando do meu par. Estão me separando. Isso é separação de cromossomos homólogos. Isso é anáfase 1. Separação de cromossomos homólogos. Na telófase 1, citocinese, separa o citoplasma, todo aquele esquema que acontecia. Só que agora essa célula, que começou com 1, 2, 3, 4, com 6 cromossomos, agora cada célula está só com 3 cromossomos. Diminuiu o cromossomo pela metade, mas temos um problema. Tá vendo que cada cromossomo desse está com 2 cromátides? Tá duplicadinho ali? Precisamos corrigir esse problema. Como é que a gente faz? Pega cada uma dessas células e faz passar de novo por prófase, metáfase, anáfase, telófase, até que você separe essas cromátides. Isso é a meiose 2. Então, na meiose 2, eu vou pegar cada célula dessa, vou fazer
os cromossomos ficarem alinhados, o centríolo ir para os polos. Olha como agora eu tenho tudo alinhadinho aqui, ó. Porque eu quero pegar essa cromátide aqui e jogar para um lado, pegar essa outra cromátide e jogar para o outro, que é o que a gente está mostrando aqui na anáfase. Anáfase 2, lembra? É separação de cromátides. Separação de cromátides. Anáfase 1 é separação de cromossomos. E aí no final eu tenho quantas células aqui, ó? 1, 2, 3, 4 células. Com quantos cromossomos cada uma delas? 3. Simples, né? Não estão mais duplicados. Eu separei e joguei uma para cada célula, uma cromátide para cada célula. Então isso é a meiose, meus queridos. A meiose, aqui voltando lado a lado, você tem a diferença. Para o Enem é o mais importante. Se você ainda está meio confuso, putz, mas eu ainda não sei se eu tenho... Cara, você vai fazer questões da lista. Você vai participar de atendimento, de monitoria, vai tirar sua dúvida. É assim que você aprende. É tendo a teoria, praticando, tirando as dúvidas, voltando naquilo que você acha que você não entendeu, dando check no conteúdo e você pode partir para... Entendendo divisão celular, a genética fica bem mais fácil. Mas vem comigo, olha só. O que a gente tem aqui? Fechamos aqui, ó. Mitose. Célulazinha. 2N igual a 4 cromossomos. O que eu preciso? Duplicar o DNA. Então eu continuo aqui com 4 cromossomos, só que agora cada cromossomo está com uma cópia da sua cromátide. O que eu vou fazer? Jogo uma cópia para cada célula filha, tá? Continuo com 2 células filhas aqui com 4 cromossomos. Cada cromossomo com uma cromátide só, beleza. Célula mãe com 4 cromossomos, células filhas com 4 cromossomos, tudo certo. Uma célula formando 2 cópias, não alterem nada. Isso é mitose. Meiose. Vou ter a minha célula ali, 4 cromossomos. Preciso duplicar essas cromátides, né? Porque senão não consigo dividir. Fase S da intérfase, lembra isso? 4 cromossomos. Meiose 1. O que vai acontecer em meiose 1? Minha divisão ela é reducional. Posso representar com esse símbolo aqui, ó, R uma exclamação. Eu vou ter esses pares de cromossomos. Eu jogo um para cada... Pego o parzinho que está lado a lado, jogo um para cada célula. Então, ó, peguei o cromossomo, joguei para um lado, o parzinho dele já está na outra. Peguei o cromossomo, joguei para um lado, o parzinho está na outra. Então, separação dos homólogos. Separação dos homólogos. Aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Existe um erro nessa imagem, eu quero que você consiga mentalizar. Antes de eu corrigir manualmente esse erro, eu queria que você conseguisse mentalizar. Olha essa imagem e vê se você consegue descobrir qual é o erro que existe nessa imagem. Fechou? Descobriu? É esse aqui, ó. Quantos cromossomos nós temos? 2N igual a 4 cromossomos na célula que iniciou a meiose 1. Quantos cromossomos está vendo aqui? Só 2. Então, eu já reduzi o número de cromossomos pela metade. Então, essa célula não é 2N. Ela é N. N igual a 2 cromossomos. N igual a 2 cromossomos. Então, na meiose 1, você já reduz o número de cromossomos pela metade. Só que cada cromossomo desse está com 2 cromátides. Não dá para ficar assim. Então, o que eu faço? Continuo a divisão, faço passar pela meiose 2 para pegar uma cromátide e jogar para uma célula, a outra eu jogo para outra. Pego esse cromossomo aqui e jogo uma cromátide para uma célula. Então, eu formei mais 2 células com a mesma quantidade de cromossomos da célula que iniciou essa meiose 2, só que agora cada cromossomo é uma cromátide só, como tem que ser. Os cromossomos são simples, não precisa estar duplicado. Quantas células filhas eu tenho no final? 4 e não 2. Com metade do número de cromossomos daquela célula mãe, da célula parental. Essa é a diferença entre mitose e meiose. Tranquilo, meus queridos? Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre as duas. Foi um prazer, um grande abraço e eu te encontro na próxima aula.